Bom dia, turma! Hoje, terça-feira, estamos já iniciando o último mês do ano, 1º de dezembro. Nosso primeiro horário agora é de História. Estamos iniciando o capítulo 4, que tem como tema Minha Identidade Brasileira. E aí no início, logo na abertura do capítulo, vocês irão encontrar 3 perguntas, onde vocês podem responder de acordo com o conhecimento de vocês, assim como todo início de capítulo. A primeira diz: você sabe quem é o personagem das ilustrações? O que estava acontecendo com o Brasil? O que será que esse personagem fez para amarrar o país? Então, primeiro vocês respondem de acordo com o conhecimento de vocês, e aí, de acordo com os estudos durante o capítulo, vocês irão percebendo se as respostas que vocês colocaram estão corretas e se haverá necessidade de alguma alteração, tá bom? E aí, no tópico para início de conversa, começa com o tema: afinal, vem a integração? Uma pergunta bem reflexiva, mas que nos faz voltar ao capítulo anterior, quando a gente falou da década de 1920, que ela foi marcada pelo grande crescimento, pelas grandes transformações que ocorreram no país. E agora a gente percebe, a partir desse capítulo 4, como essas transformações elas interferiram na maior integração nacional, para a integração do país. E aí diz: imagine você na década de 1920 morando no campo, em um lugar em que, para chegar à cidade mais próxima, levasse bastante tempo. Será que ao longo de sua vida você teria contato com pessoas e informações de diferentes regiões? De outra maneira, imagine que você vivesse na cidade, cada vez com mais gente, você passasse a ter acesso a meios de comunicação, como rádio, transportes como bonde. Será que nesse cenário você teria acesso a mais informações sobre o país? Então, são 2 perguntas que nos fazem refletir sobre a vida no campo, somente no campo, sobre a vida somente na cidade e sobre as necessidades da integração entre o campo e a cidade. Porque, como a gente estudou também em bimestres anteriores, existe uma certa interdependência entre o campo e a cidade. A cidade depende do campo e o campo depende da cidade. E na década de 1920 começaram também a surgir as grandes novidades na tecnologia. Primeiro veio a transmissão de rádio no país. Isso também facilitou o acesso à informação. Também teve o crescimento das indústrias que estavam cada vez maiores, mais elevados, mais evidentes, o crescimento das indústrias. As leis trabalhistas elas não eram cumpridas. Isso fazia com que esses grandes avanços nas indústrias gerassem muitas greves, muitos protestos. Os operários eles cobravam muito os seus direitos trabalhistas, que não estavam sendo cumpridos como deveriam. E isso aí deu início aos primeiros movimentos sociais, tanto rurais quanto urbanos. Rurais porque as pessoas no campo estavam perdendo seus trabalhos, estavam perdendo espaço para as máquinas que estavam chegando através das indústrias. E urbano porque as pessoas que estavam começando a trabalhar nas indústrias estavam, de certa forma, trabalhando de forma escravizada, estavam exercendo um trabalho escravo a partir do momento em que eles não tinham seus direitos trabalhistas garantidos. E isso também fez com que grandes conflitos passassem a existir. E aí fala um pouco sobre a Revolução de 1930. E fala quando Getúlio Vargas ele assumiu o poder, depois de um golpe de Estado, conhecido como golpe de Estado. Ele não foi eleito como a Constituição esperava, mas ele não fez isso sozinho, a participação dele não foi sozinha. Os paulistas já haviam desfeito a aliança com Minas Gerais, eles tinham uma aliança. A gente estudou sobre essa aliança na política do café com leite. Vocês devem lembrar desse conteúdo que nós falamos, que eles fizeram a aliança Minas Gerais e São Paulo por causa da produção que cada um tinha. E com essa Revolução de 1930, os paulistas eles quebraram, eles desfizeram essa aliança com Minas Gerais. O presidente na época era Washington Luiz, ele era representante de São Paulo, ele começou a apoiar outros candidatos à eleição presidencial, e com isso os grupos da elite de alguns estados e principalmente de Minas Gerais se uniram para ficar contra São Paulo, contra a elite cafeeira, que era a grande produção de São Paulo. E aí Minas Gerais ajudou
esses movimentos contra a cidade de São Paulo, porque eles não queriam que essa aliança com São Paulo tivesse sido quebrada. Então, um outro candidato venceu a eleição. A gente falou que quando existia essa aliança entre Minas Gerais e São Paulo, a cada eleição, por exemplo, esse ano tem eleição, a gente vai colocar um candidato de São Paulo e aí São Paulo e Minas Gerais vai apoiar. Na próxima eleição, a gente coloca um candidato de Minas Gerais e São Paulo e Minas Gerais vai apoiar. Mas com essa quebra de aliança entre São Paulo e Minas Gerais, isso passou a não mais acontecer. São Paulo já estava apoiando o candidato de outros estados, outros políticos que não eram de Minas Gerais, e isso causava grande revolta na população de Minas Gerais, claro, a partir do momento em que eles acreditavam em que essa aliança não iria ser quebrada. E aí diz também que quem venceu as eleições foi Júlio, mas os opositores eles não aceitaram, e aí começaram a surgir alguns movimentos, algumas guerras, alguns conflitos, e através desses movimentos, dessas revoluções, quem ficou no poder foi o gaúcho Getúlio Vargas. Então, para muitos, essa situação iria simbolizar a esperança de acabar com a política dos coronéis e iniciar novas reformas políticas no país. E todos esses conflitos, todas essas situações que nós acabamos de falar, ela passou a ser chamada como Revolução Francesa. E com Getúlio Vargas no poder, será que existiu realmente a integração? É porque a gente vai ver aí nas próximas páginas do livro de vocês, onde diz que Vargas ele não retirou totalmente o poder dos fazendeiros, ele permitiu que outras pessoas tivessem acesso ao poder, mas não tirou totalmente o poder dos fazendeiros. Permitiu que outros cidadãos tivessem acesso. Ele recebeu o apelido de pai dos pobres, porque ele ajudou muito a população menos favorecida. Existia também uma legislação trabalhista que ele aprovou, ganhou apoio dos operários. A classe operária crescia muito por causa do crescimento das indústrias. E em 1934 foi lançada a nova Constituição, e uma das determinações dessa Constituição era que o voto passasse a ser secreto, que as mulheres também tivessem direito de participar da eleição. Na aula passada a gente falou sobre o voto do cabresto, porque os fazendeiros estavam no poder, os coronéis, aí obrigavam os funcionários a votar nos candidatos deles, se não votassem podia perder emprego, tal, as pessoas eram ameaçadas, e aí esse voto não secreto era conhecido como voto do cabresto. E aí com essa nova Constituição de 1934, vieram essas determinações de que o voto ele deveria ser secreto, ninguém poderia mais sofrer essas ameaças para votar em alguém, e as mulheres também passaram a ter direito de participar das eleições, direito de votar. Essas eram algumas reivindicações que as pessoas, a população já fazia há muitos anos, e somente no governo de Vargas eles conseguiram, eles alcançaram o que eles tanto queriam. E aí diz que Vargas ele ficou 15 anos seguidos no poder, e esses 15 anos ficou conhecido como Era Vargas. Ele deixou de lado todos os princípios da democracia, ele instalou uma ditadura no país, e no período de 1951 até 64 ele voltou ao cargo de presidente democraticamente, e durante esse período ele teve propagandas eleitorais que foram muito fortes, que favoreceram muito a ele. Ele tinha apoio de muita gente porque ele ajudou muita gente. Ele recebeu esse nome de pai dos pobres justamente porque ele ajudava muito as pessoas, ele comprava mesmo a causa das pessoas mais pobres. Ele passou a ajudar muito essa população. Então, por esse motivo que ele recebeu também esse nome de pai dos pobres. E ele utilizou alguns elementos, Vargas, para que houvesse realmente a integração do país. Ele instalou ferrovias, investiu nos meios de comunicação, nas músicas, na questão das leis trabalhistas, criou novas indústrias, mas que respeitassem mais os direitos dos trabalhadores. Então, tudo isso foi criado no governo Vargas e muitos outros elementos que ele utilizou para que houvesse totalmente essa integração do país. Então, vocês deverão ler esse slide aí com mais atenção para que vocês possam perceber esse período que ficou conhecido como Era Vargas, o período também antes da Era Vargas, e assim entender um pouquinho mais da história do nosso país. Tem uma atividade aí no caderno de história para vocês realizarem,
E no livro de História também tem a atividade da página 130, tem a página 143. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, fiquem à vontade para nos procurar, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.